Eu gosto muito de pensar em princípios de justiça, sabe? Eu gosto de pensar que eu quero ser justa, que eu busco um comportamento de justiça com todo mundo. E o que é a justiça, do meu ponto de vista, é equanimidade. Igual de um e de outro, para um e para outro, para mim, uma única medida para todos. E aí eu gosto muito de pensar que princípio básico de justiça é não fazer a ninguém o que eu não quero que me façam. E é tão simples. Veja, eu não gosto de esperar ninguém. Então eu que nunca me atrase. É assim. Eu não gosto de que falem mal de mim. Então eu que não fale de ninguém a respeito de alguém sobre nada. É isso, assim, é básico, é simples. E às vezes parece tão inacessível, porque eu vejo pessoas seguindo, fazendo isso, comportando-se de uma maneira que não gostariam que lhe fosse feito e continuam fazendo. Coisas muito simples, como, por exemplo, usar uma vaga de maneira inadequada, tipo ocupando um pedaço da outra vaga, quando isso não está muito claramente marcado, é, tirar proveito de uma amizade na fila de um banco ou de um supermercado, em qualquer circunstância que seja, sabe? Então, assim, são muitas as oportunidades que nós temos de fazer algo que nós não gostaríamos que nos fosse feito e a gente se esquece disso e faz. Por isso, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, ou a maioria das vezes, sempre que eu estou atenta a isso, é claro que eu ainda falho muito, mas eu busco incessantemente este comportamento em mim. Não fazer a outra pessoa aquilo que eu não quero que me seja feito. Eu sou uma pessoa barulhenta, por exemplo. Eu sei que eu sou barulhenta. Ao acordar, eu já acordo muito ligada. E as outras pessoas estão dormindo na casa, então eu procuro fazer o mínimo de barulho possível, porque quando eu vou dormir antes das outras pessoas e elas seguem fazendo barulho, eu não gosto. Então, eu uso o último pedaço do papel higiênico, eu coloco um rolo lá, porque quando eu vou ao banheiro, eu preciso de papel higiênico lá, sabe? Então, são coisas tão básicas, tão elementares. Eu estou falando de rotina, eu estou falando de dia a dia, que muitas vezes consome a relação, consome o humor, consome o estado de espírito de alguém. Pensa nisso e quando você for fazer alguma coisa, pensa, eu gostaria que isso me fosse feito, se não, não faça. E tem um outro ponto que é, quando eu faço o bem, eu preciso deixar que o bem seja feito pelo bem. É preciso parar de esperar retorno desse bem que foi feito, porque o bem precisa ser feito pelo bem e não pelo retorno que ele possa trazer. Nesse sentido, eu estou seguindo uma vida justa. Primeiro, não fazendo a ninguém o que eu não quero que me seja feito. E segundo, ao fazer o bem para alguém, eu não espero que isso me seja retornado de nenhuma forma, porque desta maneira eu estou sendo justa comigo e com o outro. Se eu estou fazendo um bem, eu estou entregando aquilo porque eu quero entregar gratuitamente. E este é o ponto da justiça e da equanimidade. Deus não nos cobra o bem que Ele nos faz. O ar não nos cobra porque nós o respiramos, sabe? Sim. Então, entregar também é um ponto fundamental, sem esperar retorno. Pensa sobre isso e me fala se você gosta deste tipo de assunto, se tem alguma outra conversa que você gostaria que eu tivesse aqui com você. E aproveita, se inscreve neste canal, manda um joinha, compartilha isso com outras pessoas e a gente segue junto por aqui. Combinado? Um abraço!